Pergaminho número 1. Hoje começa uma nova vida. Hoje começo uma nova vida. Hoje mudo minha pele velha que sofreu por muito tempo as machucaduras do fracasso e os ferimentos da mediocridade. Hoje renasço e meu berço é uma vinha onde há frutas para todos. Hoje colherei uvas de sabedoria da mais alta e carregada videira da vinha, pois elas foram plantadas pelos mais sábios de minha profissão, que me antecederam, geração após geração. Hoje provarei o sabor das uvas destas videiras, e em verdade engolirei a semente do êxito incrustada em cada uva, e uma nova vida brotará de dentro de mim. A carreira por mim escolhida é plena de oportunidades, embora repleta de desgosto e desespero. E se os corpos daqueles que fracassaram fossem empilhados um em cima do outro, lançariam sua sombra sobre todas as pirâmides da terra. Contudo, eu não fracassarei como os outros, pois em minhas mãos tenho agora o mapa que me guiará por águas perigosas, as costas que ontem mesmo pareceriam apenas um sonho. O fracasso não mais será o tributo da minha luta. Assim como a natureza não preparou meu corpo para tolerar a dor, também não determinou que minha vida sofra o fracasso. O fracasso, como a dor, é elemento estranho à minha vida. No passado, eu o aceitei, como aceitei a dor. Agora, eu o rejeito e estou preparado pela sabedoria e os princípios que me guiarão das sombras para a luz das riquezas, das posições e da felicidade, bem além dos meus sonhos mais extravagantes, quando até mesmo as maçãs douradas do jardim das Hespérides não me parecerão mais do que minha justa recompensa. O tempo ensina todas as coisas àquele que vive para sempre, mas não tenho o luxo da eternidade. Contudo, dentro do tempo que me foi concedido, vejo-me na obrigação de praticar a paciência, pois a natureza jamais age apressadamente. Para criar a oliveira, rainha de todas as árvores, 100 anos são necessários. Em 9 semanas, a cebola já está velha. Eu vivo como uma cebola, e isso não me agrada. Agora, tornar-me-ei na maior das oliveiras, e em verdade, no maior dos vendedores. E como se realizará isso? Pois não tenho nem o conhecimento, nem a experiência para alcançar grandeza, e já tropeço na ignorância e caio nas águas da lamúria. A resposta é simples. Começarei minha jornada desembaraçado do peso de conhecimentos desnecessários e de obstáculos da experiência sem significado. A natureza sempre me forneceu conhecimento e instinto maior do que a qualquer animal da floresta, superior até mesmo ao valor da experiência, em geral superestimado por velhos que parecem sábios, mas falam tolices. Em verdade, a experiência ensina completamente. Porém, seu curso de instrução devora os anos dos homens, e desta maneira, o valor de suas lições diminui com o tempo necessário para adquirir-se sua sabedoria especial. Seu objetivo desperdiça-se com homens moribundos. Ademais, a experiência é comparável à moda. Uma lição que resulta em êxito hoje será inaproveitável e impraticável amanhã. Apenas princípios permanecem, e estes eu agora possuo, pois as leis que me levarão à grandeza
estão contidas nas palavras dos pergaminhos. O que eles ensinarão será mais a evitar o fracasso do que obter êxito. Pois o que é o êxito senão um estado de espírito? 2 entre 1000 sábios, se tanto, definirão o êxito nas mesmas palavras, enquanto o fracasso é sempre descrito apenas de um modo. O fracasso é a incapacidade do homem em atingir seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. Na verdade, a única diferença entre aqueles que falharam e aqueles que tiveram sucesso está na diferença de seus hábitos. Bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos, a porta aberta para o fracasso. Assim, a primeira lei que obedecerei é: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Quando criança, fui escravo de meus impulsos. Agora, sou escravo de meus hábitos, como todos os adultos. Rendi minha vontade própria aos anos de hábitos acumulados. E os últimos feitos da minha vida já traçam um caminho que ameaça aprisionar meu futuro. Minhas ações são ditadas pelo apetite, paixão, preconceito, avidez, amor, medo, ambiente, hábito. E o pior de todos estes tiranos é o hábito. Se, portanto, devo ser escravo do hábito, que seja um escravo de bons hábitos. Meus maus hábitos devem ser destruídos e novos sulcos preparados para boas sementes. Eu formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. E como realizarei esse difícil feito? Através destes pergaminhos, pois cada um deles contém um princípio que expulsará o mau hábito de minha vida, e nela colocará outro que me aproximará do êxito. Pois é outra das leis naturais que apenas um hábito pode dominar outro hábito. Assim, para que essas palavras escritas realizem a tarefa escolhida, devo disciplinar-me ao seguinte, que é o primeiro de meus hábitos. Eu lerei cada pergaminho por 30 dias seguidos, da maneira prescrita, antes de passar ao pergaminho seguinte. Primeiro, lerei as palavras em silêncio ao levantar. Depois, lerei em silêncio após almoçar. Finalmente, lerei de novo, antes de retirar-me para o leito. E mais importante, nesta ocasião, lerei em voz alta. No dia seguinte, repetirei o processo e continuarei dessa maneira por 30 dias. Tomarei então o pergaminho seguinte e repetirei esse processo por outros 30 dias. Continuarei assim até viver com cada pergaminho por 30 dias, e minha leitura se tornará um hábito. E o que será realizado com esse hábito? Aqui está o segredo oculto das realizações de todos os homens. Com a repetição das palavras diariamente, elas logo se tornarão parte da minha mente ativa. Porém, mais importante, também se infiltrarão em minha outra mente, essa misteriosa fonte que nunca dorme, que cria meus sonhos e frequentemente me faz agir de maneiras que eu não compreendo. Assim que as palavras desses pergaminhos forem consumidas pela minha mente misteriosa, eu começarei a despertar cada manhã com uma vitalidade que jamais conheci antes. Meu vigor aumentará, meu entusiasmo se levantará, meu desejo de encontrar o mundo vencerá todo o medo que um dia conheci ao nascer do sol, e serei mais feliz do que jamais acreditei ser possível neste mundo de luta e tristeza. Finalmente, encontrar-me-ei reagindo em todas as situações que confrontar, como foi ordenado nos pergaminhos. E logo, essas ações e reações se tornarão fáceis de executar, pois cada ato, com a prática, torna-se fácil. Assim, nasce um novo e bom hábito, pois quando um hábito se torna fácil, através de constante repetição,
É um prazer executá-lo frequentemente. Quando eu o executo, frequentemente ele se torna um hábito e eu me torno seu escravo. E desde que seja um hábito, é minha vontade. Hoje começo uma nova vida e juro solenemente a mim mesmo que nada retardará o crescimento de minha nova vida. Não perderei um dia sequer destas leituras, pois este dia não pode ser recuperado, nem posso substituí-lo por outro. Não quero quebrar o hábito de ler diariamente estes pergaminhos. E, em verdade, os poucos momentos passados cada dia com este hábito são apenas um pequeno preço a pagar pela felicidade e êxito que serão meus. Ao ler e reler as palavras dos pergaminhos a serem obedecidas, nunca permitirei que a brevidade ou a simplicidade de suas palavras me faça encarar a mensagem como se fosse superficial. Milhares de uvas são amassadas para encher uma jarra de vinho, e a casca da uva e sua polpa ainda são sabedoria das gerações. Muito tem sido filtrado e abalado pelo vento. Apenas a verdade pura permanece destilada nas palavras, para ser lembrada. Beberei segundo as instruções, e não perderei uma só gota, e engolirei a semente do êxito. Hoje, minha pele velha se assemelha à poeira. Andarei a prumo entre os homens, e eles não me reconhecerão, pois hoje sou um novo homem, com uma nova vida. Pergaminho número 2. Saudarei este dia com amor no coração. Saudarei este dia com amor no coração, pois este é o maior segredo do êxito em todas as aventuras. Os músculos podem partir um escudo e até destruir a vida, mas apenas os poderes invisíveis do amor podem abrir os corações dos homens. E até dominar esta arte, não serei mais que um mascate na feira. Farei do amor minha maior arma, e ninguém que enfrente poderá defender-se de sua força. Podem opor-se ao meu raciocínio, desconfiar de minhas apregoações, podem desaprovar meus trajes, podem rejeitar meu rosto, podem até suspeitar de meus negócios. Contudo, meu amor enternecerá todos os corações, comparável ao sol, cujos raios suavizam o mais frio barro. Saudarei este dia com amor no coração. E como farei? De hoje em diante, olharei todas as coisas com amor e renascerei. Amarei o sol, porque aquece os meus ossos. Não obstante, amarei a chuva, porque purifica o meu espírito. Amarei a luz, porque me mostra o caminho. Não obstante, amarei a escuridão, porque me faz ver as estrelas. Eu receberei a felicidade, porque ela engrandece o meu coração. Não obstante, tolerarei a tristeza, porque abre minha alma. Aceitarei prêmios, porque são minhas recompensas. Grado os obstáculos, porque eles são o meu desafio. Saudarei este dia com amor no coração. E como falarei? Enaltecerei meus inimigos, e eles se tornarão amigos. Encorajarei meus amigos, e eles se tornarão irmãos. Cavarei fundo, buscando razões para aplaudir. Jamais arranjarei justificativas para maldizer. Quando tentado a criticar, morderei a língua. Quando me decidir a elogiar alguém, falarei alto, acima dos tetos.
Não é assim que os pássaros, o vento, o mar e toda a natureza falam com a música de louvor pelo seu Criador? De hoje em diante, relembrarei este segredo e mudarei minha vida. Saudarei este dia com amor no coração. E como agirei? Amarei todos os comportamentos dos homens, pois cada um tem qualidades para ser admirado, mesmo se estiverem ocultas. Com amor, derrubarei o muro da suspeita e ódio que construíram em volta dos corações. E em seu lugar, construirei pontes para que o meu amor possa entrar em suas almas. Amarei as ambições, pois elas podem inspirar-me. Amarei os fracassos, pois eles podem ensinar-me. Amarei os reis, pois eles são apenas humanos. Amarei os humildes, pois eles são filhos de Deus. Amarei os ricos, pois eles são, não obstantes, solitários. Amarei os pobres, pois eles são muitos. Amarei os jovens, pela fé que têm. Amarei os velhos, pela sabedoria que partilham. Amarei os formosos, por seu olhar de tristeza. Amarei os feios, por suas almas de paz. Saudarei este dia com amor no coração. Mas como reagirei às reações dos outros? Com amor, pois sendo a minha arma para abrir os corações dos homens, o amor é também o meu escudo para repelir as setas do ódio e as lanças da ira. A adversidade e o desencorajamento se chocarão contra o meu novo escudo e se tornarão como as chuvas mais brandas. Meu escudo me protegerá na feira e me sustentará quando sozinho. Ele me reanimará em momentos de desespero e, contudo, me acalmará na exultação. Tornar-me-ei mais forte e mais protegido, usando-o até o dia em que ele seja parte de mim, e andarei desembaraçado entre todos os comportamentos dos homens. E meu nome se erguerá alto na pirâmide da vida. Saudarei este dia com amor no coração. E como enfrentarei cada um que encontrar? De apenas um modo, em silêncio, e para mim mesmo dir-lhe-ei: eu amo você. Embora ditas em silêncio, estas palavras brilharão em meus olhos, desenrugarão minha fronte, trarão um sorriso a meus lábios e ecoarão em minha voz, e o coração dele se abrirá. E quem dirá não às minhas mercadorias quando seu coração sente meu amor? Saudarei este dia com amor no coração. E acima de tudo, amarei a mim mesmo, pois quando o fizer, zelosamente inspecionarei todas as coisas que entrarem em meu corpo, minha mente, minha alma e meu coração. Jamais abusarei das solicitações da carne, mas, sobretudo, cuidarei de meu corpo com asseio e moderação. Jamais permitirei que minha mente seja atraída para o mal e o desespero, mas, sobretudo, a elevarei com o conhecimento e a sabedoria das gerações. Jamais permitirei que minha alma se torne complacente e satisfeita, mas haverei de alimentá-la com meditação e oração. Jamais permitirei que meu coração se amesquinhe e padeça, mas compartilhá-lo-ei e ele crescerá e aquecerá a terra. Saudarei este dia com amor no coração. De hoje em diante, amarei a humanidade. Deste momento em diante, todo o ódio desaparece de minhas veias, pois não tenho tempo para odiar, apenas para amar. Deste momento em diante, dou o primeiro passo necessário para me tornar um homem entre homens. Com amor, aumentarei minhas vendas 100 vezes mais e me tornarei um grande vendedor. Se nenhuma outra qualidade possuo, posso ter êxito apenas com amor. Sem ele, fracassarei, embora possua todo o conhecimento e as técnicas do mundo. Eu saudarei este dia com amor e terei êxito.
Pergaminho número 3. Persistirei até alcançar êxito. Persistirei até alcançar êxito. No Oriente, os touros jovens são testados para o combate na arena de um modo apropriado. São levados um a um para a arena e permite-se que ataquem o picador que os provoca com uma lança. A bravura de cada touro é então avaliada com o cuidado segundo o número de vezes que demonstra persistência para investir, apesar da ferroada da lâmina. De hoje em diante, reconhecerei que cada dia sou testado pela vida do mesmo modo. Se persisto, se continuo a tentar, se continuo a investir, terei êxito. Persistirei até alcançar êxito. Eu não cheguei a este mundo numa situação de derrota, nem o fracasso corre em minhas veias. Não sou ovelha, à espera de que meu pastor me aguilhou e acaricie, mas um leão. E me recuso a falar, andar e dormir com a ovelha. Não ouvirei aqueles que choram e se queixam, pois tal doença é contagiosa. Eles que se unam à ovelha. O matadouro do fracasso não é o meu destino. Persistirei até alcançar êxito. Os prêmios da vida estão no fim de cada jornada, não próximos do começo. Não me é dado saber quantos passos são necessários a fim de alcançar o objetivo. O fracasso pode ainda se encontrar no 1000º passo, mas o sucesso se esconde atrás da próxima curva da estrada. Jamais saberei a que distância está, a não ser que dobre a curva. Sempre darei um passo avante. Se este não resultar em nada, darei outro e mais outro. Em verdade, dar um passo de cada vez não é difícil. Persistirei até alcançar êxito. De hoje em diante, considerarei o esforço de cada dia como um golpe do meu machado no poderoso carvalho. O primeiro golpe pode não causar tremor na madeira, nem o segundo, nem o terceiro. Cada golpe pode parecer insignificante e sem nenhuma consequência. Contudo, a custo de infantis golpes, o carvalho finalmente tombará. Assim, também será com os esforços de hoje. Sou comparável a uma gota de chuva que lava a montanha, a formiga que devora o tigre, a estrela que ilumina a terra, ao escravo que constrói uma pirâmide. Construirei o meu castelo com um tijolo de cada vez, pois sei que pequenas tentativas repetitivas complementarão qualquer empreendimento. Persistirei até alcançar êxito. Jamais aceitarei a derrota e retirarei do meu vocabulário palavras e expressões como desistir, não posso, incapaz, impossível, fora de cogitação, improvável, fracasso, impraticável, sem esperança e recuo, pois são palavras e expressões de tolos. Evitarei o desespero, mas se essa doença da mente me contagiar, então prosseguirei mesmo em desespero. Trabalharei firme e permanecerei. Ignorarei os obstáculos sobre os meus pés e manterei meus olhos firmes no objetivo acima de minha cabeça, pois sei que onde um deserto árido termina, a grama verde nasce. Persistirei até alcançar êxito. Eu me lembrarei das velhas leis comuns e as usarei em meu benefício. Persistirei com o conhecimento de que cada fracasso em vencer aumentará minha oportunidade de êxito na tentativa seguinte. Cada não me trará para junto do som do sim. Cada sobrolho franzido que encontrar apenas me preparará para o sorriso que chega. Cada infortúnio com que me deparar trará consigo a semente da sorte do amanhã. Eu preciso da noite para apreciar o dia.
devo fracassar muito para alcançar o sucesso definitivo. Persistirei até alcançar êxito. Tentarei e tentarei e tentarei de novo. Cada obstáculo considerarei como um mero atraso em relação ao meu objetivo e um desafio à minha profissão. Persistirei e desenvolverei minhas técnicas como um marinheiro desenvolve a sua, aprendendo a escapar da ira de cada tempestade. Persistirei até alcançar êxito. De hoje em diante, aprenderei e aplicarei outro segredo importante para o sucesso do meu trabalho. Ao findar de cada dia, independente do êxito ou fracasso, tentarei efetuar mais uma venda. Quando os meus pensamentos acenarem com o caminho de casa ao meu corpo cansado, resistirei à tentação de partir. Tentarei novamente, farei uma tentativa a mais para fechar com vitória e, se fracassar, farei outra. Jamais permitirei que o dia termine com um fracasso. Assim, plantarei a semente do êxito de amanhã e ganharei uma insuperável vantagem sobre aqueles que interrompem o trabalho a uma determinada hora. Quando outros interromperem suas lutas, então a minha começará e minha colheita será plena. Persistirei até alcançar êxito. Não permitirei que o êxito de ontem me embale na complacência de hoje, pois essa é a grande razão do fracasso. Esquecerei os acontecimentos do dia anterior, sejam eles bons ou maus, e saudarei o novo sol com a confiança de que este será o melhor dia de minha vida. Até onde o fôlego me acompanhar, persistirei, pois agora conheço um dos maiores princípios do êxito. Se persisto bastante, vencerei. Eu persistirei. Eu vencerei. Pergaminho número 4. Eu sou o maior milagre da natureza. Eu sou o maior milagre da natureza. Desde o começo dos tempos, jamais houve outro com minha mente, meu coração, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meu cabelo, minha boca. Ninguém que ainda vive, nem ninguém que virá, pode andar e falar e pensar exatamente como eu. Todos os homens são meus irmãos, porém, sou diferente deles todos. Sou uma criatura singular. Eu sou o maior milagre da natureza. Embora eu seja do reino animal, os prazeres apenas animais não me satisfazem. Dentro de mim, arde a chama que tem passado de gerações incontáveis, e seu calor é uma constante incitação para o meu espírito, para me tornar melhor do que sou, e melhor me tornarei. Soprarei esta chama da insatisfação e proclamarei minha singularidade ao mundo. Ninguém é capaz de reproduzir minha pincelada. Ninguém é capaz de repetir as marcas do meu cinzel. Ninguém é capaz de reproduzir minha caligrafia. Ninguém é capaz de fornecer o meu produto. E, em verdade, ninguém tem a habilidade para vender exatamente como eu. De hoje em diante, aproveitarei esta diferença, pois é uma garantia a ser inteiramente incentivada. Eu sou o maior milagre da natureza. Basta, para mim, de vãs tentativas ou imitações dos outros. Em vez disto, colocarei minha singularidade à mostra na feira. Eu a proclamarei, sim, eu a venderei. Começarei agora a acentuar a diferença,
a ocultar as similaridades. Da mesma forma, aplicarei este princípio às mercadorias que vender. Vendedor e mercadorias diferentes dos outros e orgulhoso das diferenças. Sou uma criatura singular da natureza. Sou raro e há um valor em toda a raridade. Portanto, sou valioso. Sou produto final de milhares de anos de evolução. Portanto, estou bem mais equipado em mente e corpo do que os imperadores e sábios que me precederam. Mas minhas técnicas, minha mente, meu coração e meu corpo estagnarão e morrerão se não forem colocados em uso. Tenho potencial ilimitado. Emprego somente uma parte de meu cérebro. Flexiono apenas uma desprezível porção de meus músculos. Posso centuplicar minhas realizações de ontem, e é o que farei a partir de hoje. Jamais ficarei satisfeito com as realizações de ontem, nem me entregarei mais à vanglória dos meus feitos, que, em realidade, são pequenos demais para sequer serem reconhecidos. Posso realizar muito mais, e realizarei, pois por que deveria o milagre que me produziu findar-se com o meu nascimento? Por que não posso estender este milagre aos feitos de hoje? Eu sou o maior milagre da natureza. Não estou nesta terra por acaso. Estou para um propósito, e este propósito é transformar-me numa montanha e não me encolher ao tamanho de um grão de areia. De hoje em diante, aplicarei todos os meus esforços para me tornar a mais alta montanha e forçarei minhas capacidades até que elas peçam misericórdia. Aumentarei o meu conhecimento da humanidade, o meu propósito e das mercadorias que vendo. Assim, minhas vendas se multiplicarão. Praticarei e melhorarei e aperfeiçoarei meu vocabulário para vender minhas mercadorias, pois este é o fundamento sobre o qual construirei a minha carreira e jamais esquecerei que muitos atingiram grande riqueza e êxito com apenas uma apregoação pronunciada com excelência. Também procurarei constantemente melhorar meus modos e virtudes, pois eles são o açúcar que a todos atrai. Eu sou o maior milagre da natureza. Concentrarei minha energia no desafio do momento e minhas ações me ajudarão a esquecer tudo o mais. Os problemas caseiros em casa serão deixados. Não pensarei em minha família quando estiver na feira. Isso viria a obscurecer meus pensamentos. Da mesma maneira, os problemas da feira na feira serão deixados e não pensarei em minha profissão quando estiver em casa, pois isto embotará meu amor. Não há lugar na feira para minha família, nem há lugar em meu lar para a feira. Divorciarei um do outro e assim permanecerei casado com ambos. Separados devem permanecer ou minha carreira morrerá. Este é um paradoxo das gerações. Eu sou o maior milagre da natureza. Recebi olhos para ver e mente para pensar. E agora conheço um grande segredo da vida, pois percebo finalmente que todos os meus problemas, desânimos e agitações são, em verdade, grandes oportunidades disfarçadas. Não mais serei enganado pela aparência dos outros, pois meus olhos estão abertos. Olharei mais do que a roupa e não serei iludido. Eu sou o maior milagre da natureza. Nenhum animal, nenhuma planta, nenhum vento, nenhuma chuva, nenhuma pedra, nenhum lago teve o mesmo começo que eu, pois fui concebido em amor e trazido à luz com um propósito. No passado, não havia examinado esse fato, mas de hoje em diante ele modelará e norteará minha vida. Eu sou o maior milagre da natureza. E a natureza
não conhece derrota. Por fim, ela emerge vitoriosa, e assim emergirei eu. E após cada vitória, a próxima luta se torna menos difícil. Vencerei e me tornarei um grande vencedor, pois sou uma pessoa singular. Eu sou o maior milagre da natureza. Pergaminho número 5. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E agora? O que farei com este último e precioso dia que resta em meu poder? Primeiro, tamparei o vidro para que nenhuma gota se derrame na areia. Não desperdiçarei um momento sequer, velando os infortúnios ou derrotas do ontem, as dores de coração. Pois, por que deveria eu relegar o bem ao mal? Poderá a areia escorrer do chão para a taça do tempo? Levantar-se-á o sol de onde se põe e se porá onde se levanta? Posso eu reviver os erros do ontem e corrigi-los? Posso chamar de volta os ferimentos de ontem e curá-los? Posso tornar-me mais jovem do que era ontem? Posso retirar o mal que foi pronunciado, os socos que foram desferidos ou a dor que foi causada? Não. O ontem está enterrado para sempre, e nele não pensarei. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E agora, o que farei? Esquecendo ontem, também não pensarei no futuro. Por que deveria eu relegar o agora ao talvez? Pode a areia do amanhã escorrer para a taça de hoje? Levantar-se-á o sol 2 vezes esta manhã? Posso eu executar os feitos amanhã enquanto estiver na trilha de hoje? Posso colocar o ouro de amanhã na bolsa do hoje? Pode a criança de amanhã nascer hoje? Pode a morte de amanhã lançar suas sombras de volta e enegrecer a alegria de hoje? Deveria me preocupar com os eventos que talvez jamais testemunhe? Deveria me atormentar com os problemas que talvez jamais venha a ter? Não. O amanhã está tão enterrado quanto ontem e não pensarei mais nisso. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Este dia é tudo o que tenho e estas horas são agora a minha eternidade. Saúdo este nascer do sol com gritos de alegria, como um prisioneiro que é aliviado da sentença de morte. Ergo meus braços em gratidão por esta dádiva sem preço, um dia novo. Da mesma maneira, levarei a mão ao peito em gratidão, ao pensar naqueles que saudaram o nascer do sol do ontem e que não mais estão entre os vivos. Sou realmente um afortunado, e as horas de hoje não são senão um bônus imerecido. Por que me foi permitido viver este dia extra, quando os outros, muito melhores do que eu, já se feneceram? Será que eles realizaram seus propósitos, enquanto meu dia ainda está por alcançar? Será esta outra oportunidade para que eu me torne o homem que poderei ser? Há um propósito na natureza? Será este meu dia de vencer? Viverei hoje como se fosse meu último dia. Não tenho senão uma vida, e a vida não é senão uma medida de tempo. Ao perder um, destruo o outro. Se desperdiço hoje, destruo a última página de minha vida. Velarei, portanto,
em cada hora deste dia, pois ela jamais poderá voltar. Ela não pode ser depositada hoje para ser retirada amanhã, pois quem pode burlar o vento? Agarrarei com as 2 mãos e acariciarei com amor cada minuto deste dia, pois seu valor é sem preço. Que moribundo pode comprar outro fôlego, embora de bom grado dê todo o seu ouro? Que preço ouso fixar para as horas adiante de mim? Eu as farei inestimáveis. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Evitarei com fúria os desperdiçadores de tempo. A procrastinação destruirei com ações. A dúvida enterrarei sob a fé. Medo desmembrarei com confiança. Onde houver bocas ociosas, não ouvirei nada. Onde houver mãos ociosas, não me demorarei. Onde houver corpos ociosos, não visitarei. De hoje em diante, sei que cortejar a ociosidade é roubar alimento, roupa e calor daqueles que amo. Não sou ladrão, sou um homem de amor, e hoje é minha última oportunidade de provar meu amor e minha grandeza. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Cumprirei hoje os deveres de hoje. Hoje acariciarei meus filhos enquanto são jovens. Amanhã eles partirão, e eu também. Hoje abraçarei minha mulher com doces beijos. Amanhã ela partirá, e eu também. Hoje ajudarei um amigo em necessidade. Amanhã ele não mais gritará por ajuda, nem eu ouvirei seus gritos. Hoje me entregarei ao sacrifício e ao trabalho. Amanhã não terei nada para entregar, nem haverá ninguém para receber. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se for, será meu maior monumento. Farei deste o melhor dia de minha vida. Beberei cada minuto a sua plenitude. Provarei seu sabor e agradecerei aos céus. Farei valer todas as horas e negociarei cada minuto somente por alguma coisa de valor. Trabalharei mais arduamente do que jamais trabalhei e forçarei meus músculos até que chorem de dor, e então prosseguirei. Farei até mais visitas do que antes. Venderei mais mercadorias do que jamais ganhei antes. Cada minuto do dia de hoje será mais frutífero do que horas do dia de ontem. Meu último dia deve ser meu melhor dia. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E, se não for, cairei de joelhos e agradecerei aos céus. Pergaminho número 6. Hoje serei dono de minhas emoções. Hoje serei dono de minhas emoções. As marés avançam, as marés recuam. Vai o inverno e vem o verão. Finda-se o verão e aumenta o frio. Levanta-se o sol, põe-se o sol. Cheia é a lua, negra é a lua. Chegam os pássaros, partem os pássaros. Florescem as flores, murcham as flores. Plantam-se as sementes, colhem-se as colheitas. Toda a natureza é um ciclo de ânimos. Eu sou uma parte da natureza e, assim como as marés, meus ânimos se elevarão e meus ânimos cairão. Hoje serei senhor de minhas emoções. É uma das artimanhas pouco percebidas da natureza.
que cada dia acorde com ânimos diferentes dos da véspera. A alegria de ontem será a tristeza de hoje. Já a tristeza de hoje se transformará na alegria de amanhã. Dentro de mim há uma roda constantemente a girar, da tristeza para a alegria, da exultação para a depressão, da felicidade para a melancolia. Como as flores, a florescência plena da alegria de hoje fenecerá e murchará em desespero. Porém, relembrarei que, como as flores mortas de hoje carregam a semente da florescência de amanhã, assim também, na tristeza de hoje, carrego a semente da alegria de amanhã. Hoje, serei senhor de minhas emoções. E como assenhorar-me dessas emoções, para que cada dia seja produtivo? Pois, a não ser que meu ânimo seja forte, o dia será um fracasso. As árvores e as plantas dependem da temperatura para florescerem. Mas eu farei minha própria temperatura. Sim, eu a transportarei comigo. Se eu trouxer a chuva, a melancolia, a escuridão e o pessimismo aos meus fregueses, eles reagirão com chuva, melancolia, escuridão e pessimismo e não comprarão nada. Mas, ao invés disso, se lhes trouxer alegria, entusiasmo, claridade e riso, eles reagirão com alegria, entusiasmo, claridade e riso, e minha temperatura produzirá uma colheita de vendas e um celeiro de ouro. Hoje serei senhor de minhas emoções. Como assenhorar-me de minhas emoções para que cada dia traga felicidade e seja produtivo? Aprenderei este segredo das gerações. Fraco é aquele que seus pensamentos controlam suas ações. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Cada dia, ao acordar, seguirei esse plano de batalha, antes que seja capturado pelas forças da tristeza, da lamúria e do fracasso. Cantarei se me sentir deprimido, rirei se me sentir triste, redobrarei meu trabalho se me sentir doente, avançarei se sentir medo, vestirei roupas novas se me sentir inferior, erguerei minha voz se me sentir inseguro, relembrarei meu êxito passado se me sentir incompetente. Serei senhor de minhas emoções. De hoje em diante, saberei que apenas os de capacidade inferior podem sempre estar em sua melhor forma, e eu não sou inferior. Haverá dias em que terei de lutar contra forças que me derrubariam se pudessem. Os desesperados e os tristes são fáceis de conhecer. Mas há quem virá com um sorriso e mão de amizade e pode destruir-me. Também contra esse, jamais devo ceder o controle. Recordarei meus fracassos se me tornar confiante demais. Pensarei nas fomes passadas se me abusar do presente. Relembrarei minha luta se me sentir complacente. Relembrarei momentos de vergonha se me entregar a momentos de grandeza. Tentarei parar o vento se me sentir com poder demais. Relembrarei uma boca sem alimento se atingir grande riqueza. Relembrarei de momentos de fraqueza se me tornar demasiado orgulhoso. Fitarei as estrelas ao sentir que minhas técnicas são inigualáveis. Hoje serei senhor de minhas emoções. E com esse novo conhecimento, também entenderei e reconhecerei os ânimos daquele a quem visito. Permitirei que extravase sua ira e irritação de hoje, pois ele não conhece o segredo de controlar sua mente. Tolerar-lhe assetas e insultos, pois agora sei que amanhã ele mudará, e então será uma alegria aproximar-me dele. Julgarei um homem apenas por um encontro. Não mais deixarei de visitar amanhã, de novo, aquele que se encontra irado hoje. Neste dia, ele não dará um tostão por artigos de ouro,
Amanhã trocará sua casa por uma árvore. Meu conhecimento deste segredo será minha chave para a grande riqueza. Serei senhor das minhas emoções. De hoje em diante, reconhecerei e identificarei o mistério dos ânimos em toda a humanidade e em mim. A partir de hoje, estou preparado para controlar qualquer estado de espírito com que desperte cada dia. Serei senhor dos meus ânimos pela ação positiva. E, enquanto for senhor de meus ânimos, controlarei meu destino. Hoje, controlarei o meu destino. E meu destino é tornar-me o maior vendedor do mundo. Serei dono de mim mesmo. Serei grande. Pergaminho número 7. Rirei do mundo. Rirei do mundo. Nenhuma criatura viva ri, à exceção do homem. As árvores podem sangrar quando feridas e os animais no campo gritarão de dor e fome. Mas apenas eu tenho o dom de rir. Ele é meu, para usar quando desejar. De hoje em diante, cultivarei o hábito de rir. Sorrirei e minha digestão será melhor. Rirei baixinho e minhas obrigações serão aliviadas. Rirei e minha vida alongará, pois este é o segredo da vida longa, e agora é meu. Rirei do mundo. E principalmente, rirei de mim mesmo, pois o homem é mais cômico quando se leva a sério demais. Jamais cairei nesta armadilha da mente, pois, embora eu seja o milagre da natureza, não sou ainda um mero grão jogado para lá e para cá pelos ventos do tempo. Sei eu realmente de onde vim e para onde vou? Não parecerá tola a minha preocupação de hoje, daqui a 10 anos? Por que eu deveria permitir que os mesquinhos acontecimentos de hoje me perturbem? O que pode ocorrer ante esse sol que não parecerá insignificante no rio dos séculos? Rirei do mundo. E como posso rir quando confrontado com um homem ou feito que me ofende, de maneira a fazer brotar minhas lágrimas e minhas imprecações? 3 palavras ensaiarei dizer, até que se tornem um hábito tão forte que imediatamente aparecerão em minha mente, a qualquer momento que o bom humor pelos antigos me conduzirão por toda a adversidade e manterão minha vida em equilíbrio. As 3 palavras são: isto também passará. Rirei do mundo. Pois todas as coisas mundanas, na verdade, passarão. Quando estiver abatido pelo desgosto, devo consolar-me, pois isto também passará. Quando estiver enfunado com o êxito, devo advertir-me que isto também passará. Quando estiver carregado de riqueza, direi para mim mesmo que isto também passará. Pois sim, em verdade, onde está aquele que construiu as pirâmides? Não está soterrado dentro de sua parede? E também não serão as pirâmides soterradas pela areia? Se todas as coisas um dia passarão, por que deveria eu preocupar-me com hoje? Rirei do mundo. Pintarei este dia com risos. Modelarei esta noite em canção. Jamais trabalharei para ser feliz, mas, sobretudo, permanecerei ocupado demais para ser triste. Desfrutarei hoje a felicidade de hoje. Ela não é um grão para ser armazenada numa caixa. Ela não é um vinho para ser guardada na jarra. Ela não pode ser guardada para o dia seguinte. Deve ser plantada e colhida no mesmo dia,
E isto eu farei de hoje em diante. Rirei do mundo, e com meus risos todas as coisas serão reduzidas ao seu real tamanho. Rirei dos meus fracassos, e eles desaparecerão nas nuvens de novos sonhos. Rirei de meus êxitos, e eles se encolherão aos seus reais valores. Rirei do mal, e ele morrerá esquecido. Rirei da bondade, e ela se esforçará e crescerá. Cada dia será triunfante apenas quando os meus sorrisos provocarem sorrisos dos outros. E isso farei de modo egoísta, pois aqueles a quem fito severamente são os que não compram minhas mercadorias. Rirei do mundo. De hoje em diante, derramarei apenas lágrimas de suor, pois as de tristeza, de remorso ou de frustração não têm valor na feira. Enquanto que cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída do meu coração pode construir um castelo. Jamais permitirei tornar-me tão importante, tão sábio, tão imponente e tão poderoso que esqueça de como rir de mim mesmo e do meu mundo. Assim, sempre permanecerei uma criança, pois apenas como criança recebo a capacidade de erguer os olhos para os outros. E, enquanto erguer os olhos para os outros, jamais serei grande demais para minha alma. Rirei do mundo, e enquanto rir, jamais serei pobre. É esta, então, uma das maiores dádivas da natureza, e eu não mais a desperdiçarei. Apenas com o sorriso e a felicidade, posso eu realmente tornar-me um êxito. Apenas com o sorriso e a felicidade, posso apreciar os frutos de meu trabalho. Se assim não fosse, muito melhor seria fracassar, pois a felicidade é o vinho que aguça o sabor da comida. Para apreciar o êxito, devo ter felicidade, e o sorriso será o criado que me servirá. Serei feliz, terei êxito, serei o maior vendedor que o mundo jamais conheceu. Pergaminho número 8. Hoje centuplicarei meu valor. Hoje centuplicarei meu valor. Uma folha de amoreira, tocada pelo gênio do homem, torna-se seda. Um campo de barro, tocado pelo gênio do homem, torna-se castelo. Um cipreste, tocado pelo gênio do homem, torna-se um santuário. A lã tosquiada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se vestuário para um rei. Se é possível as folhas, ao barro, a madeira e a lã terem seu valor centuplicado, sim, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva meu nome? Hoje, centuplicarei meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de 3 futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado num depósito, até servir de alimento ao suíno. Ou pode virar farinha e fazer pão. Ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada divida-se e produza de milhares de grãos. Sou comparável ao grão de trigo, com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher entre ser alimento do suíno, base da farinha ou plantado para multiplicar-se. Eu posso escolher e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno, nem a deixarei colocar-se sobre as rodas do fracasso e do desespero, para ser despedaçado e devorado pela vontade dos outros. Hoje, centuplicarei meu valor. Para crescer e multiplicar, é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra,
E meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me. Agora, como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo e minha mente para realizar meus sonhos. Mas, para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Hoje, centuplicarei meu valor. E como realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, a cada semana, a cada mês, cada ano e para a minha vida. Assim, como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura de meus objetivos, pois não é melhor apontar minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia, do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha? Hoje, centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me aprovará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los. Se tropeçar, levantar-me-ei, e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme, que outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo com o meu. Centuplicarei meu valor. E assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo, também as palavras destes pergaminhos aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo da minha capacidade. Amanhã, subirei mais alto que hoje e no dia seguinte, mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar meus próprios feitos é tudo. Hoje, centuplicarei meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos. E minhas palavras anunciarão meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las para que não percam a expressão. Serei meu próprio profeta. E embora todos possam rir de minhas alocuções, eles ouvirão meus planos, conhecerão meus sonhos. E assim, não haverá saída para mim, até que minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje, centuplicarei meu valor. Não cometerei o terrível crime de aspirar a pouco demais. Sempre deixarei meu desígnio exceder minha compreensão. Jamais me contentarei com o meu desempenho na feira. Sempre elevarei meus objetivos tão logo os atinja. Sempre me esforçarei para fazer a próxima hora melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei meus objetivos ao mundo. Contudo, jamais proclamarei minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter a sabedoria de recebê-los com humildade. Hoje, centuplicarei meu valor. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talos. Centuplique-os 10 vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo? Hoje, centuplicarei meu valor. E feito isso, repetirei a façanha, e repetirei de novo, e haverá espanto e estupefação diante da minha grandeza, assim que as palavras desses pergaminhos se cumprirem em mim.
Pergaminho número 9. Agirei agora. Meus sonhos são insignificantes. Meus planos são poeira. Meus objetivos são impossíveis. Todos nada valem, a não ser seguidos por ação. Agirei agora. Jamais existiu mapa, por mais cuidadosamente executado, em detalhes e escala, que elevasse seu possuidor 1 só centímetro do chão. Jamais houve uma lei, conquanto honesta, que impedisse um crime. Jamais houve um pergaminho, mesmo como este que agora tenho nas mãos, que ganhasse 1 tostão sequer, ou produzisse uma única palavra de aclamação. Somente a ação transforma o mapa, o papel, este pergaminho, meus sonhos, meus planos, meus objetivos em força viva. A ação é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito. Agirei agora. Minha procrastinação, que me atrasa, nasceu do medo. E agora reconheço esse segredo, tirado das profundezas de todos os corações corajosos. Agora sei que para vencer o medo devo agir sempre, sem hesitação. E as hesitações no meu coração desaparecerão. Agora, sei que a ação reduz o leão do terror à formiga da equanimidade. Agirei agora. De hoje em diante, relembrarei a lição do vagalume, que acende sua luz apenas quando voa, apenas quando está em ação. Tornar-me-ei um vagalume e, mesmo durante o dia, meu fulgor será visto, apesar do sol. Que os outros sejam como borboletas que alisam suas asas, mas dependem da caridade de uma flor para viver. Serei como vagalume, e minha luz iluminará o mundo. Agirei agora. Não evitarei as tarefas de hoje e não as deixarei para amanhã, pois sei que o amanhã jamais chega. Deixe-me agir agora, mesmo que minhas ações possam não trazer felicidade ou êxito, pois é melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me. A felicidade, em verdade, pode não ser o fruto colhido pela minha ação, mas sem a ação, todo fruto morrerá na vinha. Agirei agora. Agirei agora. Agirei agora. Agirei agora. De hoje em diante, repetirei essas palavras sempre e sempre, cada hora, cada dia, até que elas se tornem um hábito, como minha respiração. E as ações que se seguirem tornem-se tão instintivas como o piscar de meus olhos. Com essas palavras, posso condicionar minha mente a executar tudo o que seja necessário ao meu êxito. Com estas palavras, posso condicioná-la a enfrentar todos os desafios que o fracasso evita. Agirei agora. Repetirei estas palavras sempre e sempre. Ao acordar, eu as pronunciarei e pularei da cama, enquanto o fracasso dorme 1 hora a mais. Agirei agora. Ao entrar na feira, eu as repetirei e imediatamente confrontarei a primeira possibilidade, enquanto o fracasso pondera ainda uma possibilidade de malogro. Agirei agora. Ao defrontar uma porta fechada, eu apenas pronunciarei e baterei enquanto o fracasso espera lá fora com o medo e agitação. Ao me defrontar com a tentação, eu as pronunciarei e agirei imediatamente para afastar-me da maldade. Agirei agora. Ao ser tentado a desistir e recomeçar amanhã, eu as pronunciarei e imediatamente agirei para consumar outra venda. Agirei agora. Apenas a ação determina meu valor na feira, e para multiplicar meu valor, multiplicarei as ações. Andarei por onde o fracasso teme andar. Trabalharei enquanto o fracasso permanece calado. Visitarei 10 que podem comprar minhas mercadorias, enquanto o fracasso
faz grandiosos planos para visitar um. Direi que está tudo consumado antes que o fracasso diga que é tarde demais. Agirei agora, pois o agora é tudo que tenho. O amanhã é dia reservado para o trabalho do preguiçoso, e eu não sou preguiçoso. Amanhã é dia em que o mal se torna bom, eu não sou mau. Amanhã é o dia em que o fraco se torna forte, e eu não sou fraco. O amanhã é o dia em que o fracasso terá êxito, e eu não sou um fracassado. Agirei agora. Quando o leão está faminto, ele come. Quando a águia tem sede, ela bebe. Se não agem, ambos correrão perigo. Sinto fome de êxito, sinto sede de felicidade e paz de espírito. Agirei para não correr perigo numa vida de fracasso, de miséria e de noites indormidas. Eu ordenarei e obedecerei às minhas próprias ordens. Agirei agora. O êxito não esperará. Se eu retardo, ele se compromete com outro, e eu o perco para sempre. Esta é a hora, este é o lugar. Eu sou o homem, eu agirei agora. Pergaminho número 10. Suplicarei por orientação. Quem tem a fé tão pequena que em momento de grande desastre ou agitação não haja clamado a seu Deus? Quem já não gritou quando confrontado com o perigo, a morte ou o mistério além de sua compreensão ou experiência normal? De onde vem esse profundo instinto que escapa da boca de todas as criaturas vivas em momentos de perigo? Mova rápido sua mão ante os olhos de alguém e ele piscará. Dê uma pancadinha logo abaixo do joelho e sua perna irá pular. Confronte alguém com um negro horror na face e ele dirá: meu Deus, levado pelo mesmo impulso. Não preciso permear minha vida de religião a fim de reconhecer este grande e maior mistério da natureza. Todas as criaturas que andam sobre a terra, inclusive o homem, possuem um instinto de gritar por socorro. Por que possuímos esse instinto, este dom? Não são nossos gritos uma forma de súplica? Não é compreensível, num mundo governado pelas leis da natureza, que uma mente grandiosa, a parte de dar ao cordeiro, à mula, ao pássaro, ao homem, o instinto de gritar por socorro, tenha também permitido que o grito fosse ouvido por algum poder superior capaz de ouvir e atender ao grito de socorro? De hoje em diante, eu suplicarei, mas meus gritos por socorro serão apenas pedidos de orientação. Jamais suplicarei pelas coisas materiais do mundo. Não peço ao criado que me traga comida. Não determino ao hospedeiro que me dê um quarto. Jamais buscarei dádivas de ouro, amor, saúde, vitórias mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Suplicarei apenas por orientação, para que eu venha saber a maneira de adquirir estas coisas e serei sempre atendido em minha súplica. A orientação que busco pode chegar, como pode não chegar, mas não são ambas uma resposta? Se uma criança busca pão com seu pai e não encontra, não deu o pai uma resposta? Suplicarei por orientação, e suplicarei como um vendedor, desta maneira: ó Criador de todas as coisas, ajudai-me, pois hoje saio pelo mundo nu e só, e sem vossa mão para orientar,
desviar-me-ei do caminho que conduz ao êxito e à felicidade. Não peço ouro ou roupa, ou mesmo oportunidades, segundo minhas capacidades, mas orientação, para que possa adquirir capacidade segundo minhas oportunidades. Ao leão e à águia, ensinastes a caçar com palavras e a prosperar com amor, para que eu possa ser um leão entre os homens e uma águia na feira. A permanecer humilde nos obstáculos e fracassos, mas não oculteis dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória. Conferi-me tarefas para as quais os outros fracassaram, mas orientai-me na colheita das sementes do êxito nos fracassos dos outros. Confrontai-me com temores que temperarão o meu espírito, mas dotai-me de coragem para rir de meus receios. Reservai-me dias suficientes para alcançar meus objetivos, mas ajudai-me a viver este dia como se fosse o meu último dia. Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai-me a língua para que a ninguém difame. Disciplinai-me no hábito de tentar sempre e sempre, mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias. Favorecei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência que concentrará a minha força. Banhai-me em bons hábitos, para que os maus hábitos se afoguem, mas concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Fazei-me sofrer, para saber que todas as coisas passarão, mas ajudai-me a contar minhas bênçãos de hoje. Sujeitai-me ao ódio, para que ele não seja um estranho, mas enchei minha taça de amor para transformar estranhos em amigos. Mas que todas estas coisas aconteçam apenas segundo vossa vontade. Sou uma uva pequena e solitária, compondo a vinha, mas me fizestes diferente de todas as outras. Em verdade, deve haver um lugar especial para mim. Orientai-me, ajudai-me, mostrai-me o caminho. Deixai-me tornar em tudo aquilo que planejastes para mim, quando minha semente foi plantada e escolhida por vós para brotar no vinhedo do mundo. Ajudai este humilde vendedor. Orientai-me, meu Senhor.